alunos, vamos iniciar agora a correção das atividades da semana de 29 de março a 2 de abril. E vamos relembrar que nós estudamos na última aula potência com o expoente. Na verdade, relembramos que essa matéria já foi dada, né? Com o expoente negativo, inteiro. Como é que eu resolvo? Inverto a base. 1 está no denominador, passa para cima. 2 está no numerador, passa para baixo. E troco o sinal do expoente. Menos 5 passa para mais 5. 1 elevado a 5 é 1. 2 elevado a 5 é 32. Professora, de onde você tirou 1? O 1 é o elemento neutro da divisão. Todas as vezes que um número não apresenta denominador, o denominador sempre será 1. Menos 2 elevado a menos 2. Menos 1 sobre 2, inverti a base, coloquei o expoente positivo. Expoente par, resultado sempre positivo. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 elevado a menos 4, inverte a base, troca o sinal do expoente. Expoente par, resultado positivo. 1 elevado a 4 é 1, 2 elevado a 4 é 16. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e multiplicam-se os expoentes. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Divisão. Subtraem-se os expoentes. Menos 4, menos da propriedade, menos do expoente. Menos 4 mais 1, menos 3. Multiplicação, somam-se os expoentes. Menos 1, mais 6, mais 4, menos 10. 10 menos 10 dá 0. 0 menos 1, menos 1. O valor numérico de cada expressão. 3 elevado a menos 4, inverte a base e troca o sinal do expoente. Menos, inverte a base e troca o sinal do expoente. 1/3 elevado a 4 é 1 sobre 81. Menos 1/3 elevado a 2 é 1 nono. Tirando o mínimo múltiplo comum, 81 por 81, 1 vezes 1, 1. Repete o sinal. 81 dividido por 9, 9 vezes 1, 9. Menos 9 mais 1, menos 8. 8 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a menos 3 elevado a menos 1. É potência de um produto. Então, eu elevo cada um a menos 1. Potência de uma potência, repete a base, multiplica os expoentes. Vezes, repete a base, multiplica os expoentes. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 8 ao quadrado dá 64. 4 elevado a menos 3, inverte a base, troca o sinal do expoente. 64 eu repeti. 1/4 elevado a 3 é 1 sobre 64. 64 dividido por 64 dá 1. Vezes 1, 1. Aplicando as propriedades, repete a base, soma os expoentes. 3 menos 7 mais 6, x ao quadrado. Na divisão, subtraem-se os expoentes. Menos vezes menos, mais 3. 3 menos 1, x ao quadrado. Potência de uma potência, multipliquei os expoentes. 6 vezes menos 2, menos 12. Aqui, somei os expoentes. 9 menos 4, mais 7, mais 15, menos 15. 9 menos 4 dá 5. 7 menos 15 dá menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Lembrando que fração é divisão. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai expoente. Menos da propriedade, menos do expoente. Trocou o sinal, porque menos vezes menos dá mais. 4 menos 2, 2. 6 menos menos 1 é 6 mais 1, que é 7. 7 menos 10, menos 3. Aqui, ó, até deixei para vocês verem. Neste daqui, eu esqueci de resolver essa parte, então deu um resultado completamente diferente, tá? Resolvi de novo. 2 elevado a 0 é 1. Menos 2 elevado a 6 é 64. Menos, vezes, inverte a base,
Está negativo, né? O expoente, inverte a base, troca o sinal do expoente. Repetiu menos. Repetiu menos. Menos 2 elevado a 3 é menos 8. Menos, inverte a base, troca o sinal do expoente. Resolve primeiro a potência. 1 mais 64 vezes 1 quarto elevado a 3, 1 sobre 64. Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. 64 dividido por 64 dá 1. Vezes 1, 1. 1 mais 1. 8 menos 4, 4. Resultado, 6. E por último, resolvendo a expressão. Lembrando, né? Menos 2 elevado a 2 entre parênteses é mais 4. E menos 2 fora do parêntese é menos 4. Menos 4. Inverte a base e troca o sinal do expoente. 3 sobre 1 elevado a 2. Menos 2 elevado a 4 é 16. Menos 3 ao quadrado é 9. Todo número elevado a 0 é 1. 3 ao quadrado é 9. Mais vezes mais. E o resto eu repeti. 9 menos 5, menos 4 dá 5. Menos 16 mais 10 dá menos 6. Eu não deixo o denominador aqui com zero sozinho. Mais dividido por menos, menos 5 sextos. Estão, então, corrigidas as atividades dessa semana. Até a próxima aula. Muita saúde, muita paz. Bom, olá, alunos dos nonos anos. Vamos ver agora a explicação para realizar as tarefas da semana de 5 a 9 de abril. Que Jesus abençoe o lar de vocês com muita luz e muita proteção. Que assim seja. Potência com expoente racional. Bem, a gente já estudou expressões como 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Quando tem um expoente negativo, inverte a base. De onde que vem o 1, professora? Bem, todas as vezes que um número não aparece no denominador, é 1, porque 6 dividido por 1 é 6. Então, o 1 passa para cima, o 6 passa para baixo, e o menos 1 se torna mais 1. Nós sabemos que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, por isso que aqui nem colocar elevado a 1. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Mas e quando a gente tiver um expoente racional, ou seja, uma fração? É bem simples, observe. O denominador da fração vai passar a ser o índice da raiz. E o numerador vai continuar sendo o expoente. Ou seja, simplesmente eu copio a base com o numerador no radicando e o denominador vem para o índice. Exemplo, raiz 2 elevado a 5 terços. Então, vai ser raiz cúbica, porque o denominador é 3. O que sobrou? 2 elevado a 5, coloquei aqui dentro. Tá? E eu posso fazer o contrário. Raiz quarta de 2 elevado a 3, eu copio 2 elevado a 3 normalmente. E esse 4 que estava no índice, eu passo para o denominador da fração aqui. 3 elevado a 5 oitavos. O 8, que é o denominador, passa para o índice. E o 5 continua como expoente. Fazendo o contrário, o 8 está no índice, então ele vai passar como denominador. É bem simples, tá vendo? Copia o que está dentro da raiz, 3 elevado a 5. O 8 vem como denominador, certo? E as mesmas propriedades valem para todos os expoentes, inclusive os racionais. Então, vamos lá. Raiz sexta de 2 elevado a 30. Copiei o 2 elevado a 30. O 6 era índice, vira denominador. 30 dividido por 6, então vai ficar 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32.
81 elevado a 0,75. Quando eu tenho um número na forma decimal, eu transformo em fração. 0,75. Copio o número sem vírgula, 75. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, é sobre 100. 81 elevado a 75 sobre 100. Nós vimos lá desde a quinta série, quando eu tenho uma fração, eu posso simplificar, eu simplifico. 75 dividido por 25 dá 3. 100 dividido por 25 dá 4. Então, eu simplifiquei o expoente, que deu 3 quartos. Aqui, ó, o que é 81? É 2 elevado a 4. Peraí, aqui está errado. Aqui eles colocaram errado, ó. Aqui é 3 elevado a 4, que é 81 vezes 81, 9 vezes... Desculpa, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 é igual a 3 elevado a 4. Então, vai ficar 3 elevado a 12, porque 4 vezes 3 dá 12. Não tem denominador, o denominador é 1. 1 vezes 4, 4. 3 elevado a 3, que é 27. Aqui, eles cometeram um pequeno erro aqui, tá? 81 é 3 elevado a 4. Muito bem. Próximo, 36 elevado a menos 1 sobre 2. Qual que é o denominador? 2. Coloco ele aqui, lembrando que a raiz quadrada não precisa colocar o 2, né? E copio o que restou, 36 elevado a menos 1. Então, vai ficar a raiz quadrada, inverte a base, 1 sobre 36 elevado a 1, que é 1 sobre 36. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 36 é 6. Repetindo, esse 2 vem para o índice. Como é quadrado, eu não preciso colocar. 36 elevado a menos 1, inverte a base e troca o sinal do expoente. Por que o 1 desapareceu? Porque 1 sobre 36 elevado a 1 é 1 sobre 36. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 36 é 36. 4 elevado a 2 terços vezes 4 elevado a menos 1 sexto. Repete a base e soma os expoentes. 4 elevado a 2 terços mais vezes menos, mais a propriedade, que quando tem multiplicação de potência vezes a base, soma. Mais vezes menos vai ficar menos. Tirando o mínimo múltiplo comum, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2 dá 4. 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 1, 1. 4 menos 1, 3. 4 elevado a 3 sobre 2. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, esse 2 aqui passa para o índice, raiz quadrada de 4 elevado a 1. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Observem que as propriedades são as mesmas. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai expoentes. As propriedades são as mesmas para todas as potências, ok? O que é escrever um número em notação científica? É a parte que fica antes do vezes 10 elevado a 2 e tal, tem que ficar, o número tem que ser entre 1 e 9. Por exemplo, aqui eu tenho 5 milhões, 9 zeros. Então, 5 está entre 1 e 0? Sim. Então, beleza. Quantos zeros eu tenho? 9. Então, 5 vezes 10 elevado a 9. Aqui, o número tem que estar entre 1 e 9, certo? Então, eu vou sair com a vírgula. Daqui, conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Ou, como eles fizeram aqui, ó. 1 sobre 10 milhões.
1 sobre 10 elevado a 7 e inverte a base e troca o sinal do expoente. Outra forma de fazer é o seguinte, eu tenho que ter um número entre 1 e 9, certo? Então, o que eu faço? Eu tenho que chegar até no 1. Quantas casas eu chego até aqui, ó, depois do 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Como o número é 0,0000, a potência é negativa, 10 elevado a menos 7. Vocês podem fazer das duas maneiras, transforma em fração, ou então, como eu fiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o número tem 0, expoente é negativo. Então, ó, a base aqui, ó, tem que ser um número maior que 1 e menor que 10, ok? E o n tem que ser um valor positivo se o número for maior que o inteiro, e um valor negativo se o número for menor que o inteiro. Ou seja, se o número for decimal, 0,4, 0,0032 é decimal, aí nós precisamos colocar o expoente negativo. Se ele for positivo, continua positivo e o expoente. Por exemplo, tem vírgula? Tem, então vai ficar negativo. Como eu quero que o primeiro número seja entre 1 e 10, ele vai ter que ser 3. Aí eu conto 1, 2, 3, 4. É decimal? É. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Se eu pegar 14, 14 é maior que 10, então não serve. Então, eu tenho que pegar 1,4. Então, daqui, a vírgula está aqui no final, ó. Até aqui, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem vírgula? Não. Então, o expoente é positivo. 1,4 vezes 10 elevado a 7. 150 milhões. Não pode ser 15, porque 15 é maior do que 10. Então, a vírgula tem que estar entre 1 e o 5 para ficar 1,5. Ela estava no final. 3, 6, 7, 8 casas. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 8. Tem vírgula, expoente negativo, tá vendo? Se eu colocar vírgula aqui, 23,4 é maior que 10. Se eu colocar aqui, fica perfeito, 2,34 é menor que 10. Então, a vírgula sai daqui até o 2. Então, 1, 2, 3, 4. 2,34, como tem vírgula, elevado a menos 4. Se eu colocar 23, 23 é maior que 10. Então, a vírgula vai ter que entrar entre o 2 e o 3, para ficar maior que 1, menor que 9. Tá vendo aqui, ó? Maior que 1, menor que 10. Entre 1 e 10, desculpa. Até 9,99999. Então, vamos lá, contando daqui até a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. É decimal? É. Então, 2,3 vezes 10 dá menos 7. Aqui, se eu colocar 12, é maior. Então, a vírgula tem que estar entre 1 e o 2. Se ela está no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,234 vezes 10 elevado a 6. Aí, agora vocês vão usar essas explicações para resolver as outras atividades. Está bem? Uma boa semana para vocês, boas atividades, qualquer coisa, pode chamar no privado. Um grande abraço e uma ótima semana.